tive um comportamento horrível dentro do hospital. Fiz coisas absurdas que eu falei e o que eu fiz, mas só de pensar eu me sinto horrível porque foi muito ruim, foi uma experiência horrível. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Aqui vai tudo bem, graças a Deus. Hoje o vídeo é falando sobre ansiedade e síndrome do pânico, que é muito pedido aqui no canal. Então eu vou fazer um vídeo mostrando o meu tratamento. Eu sei que muita gente já sabe, mas esse vídeo é muito solicitado, então muita gente ainda não sabe. Vai deixando um like se você gosta desse tipo de conteúdo, te inscreve aqui no canal se tu não for inscrito, ativa aquele sino da notificação e deixa um comentário aleatório. Se você não tem nada pra escrever, deixa vaninha, ansiedade, pânico, depressão, Deus vai nos curar, Deus, já comentei, qualquer coisa do tipo, tá bom? Só pra YouTube entender que tu está com engajamento aqui no canal. E vamos pro vídeo. Bom, gente, eu vou dar um resuminho bem básico, tá? Eu já gravei vários vídeos sobre síndrome do pânico e ansiedade. Eu fui diagnosticada há mais de 5 anos atrás. Tudo começou depois de um assalto. Eu estava no supermercado com a minha irmã e os bandidos chegaram e eles apontavam a arma, assim, eles apontavam pra todo mundo, mas ele apontava muito pra mim e ele falava que queria a chave do cofre. Eu não sei se ele pensava que eu era a dona. Enfim, a gente deitou no chão e depois eles falaram: calma que a gente não vai fazer nada com vocês, só nos obedeçam. E a gente ficou lá deitado no chão com a mão pra trás e tudo passou. Eu vim embora pra casa com a minha irmã não teve nada, absolutamente nada. E eu, alguns dias depois, comecei a ter algumas crises de choro. Alguns dias depois, no dia eu fiquei muito nervosa. Já foi o meu segundo assalto. No primeiro, roubaram meu celular. Nesse segundo, não pegaram nada meu. Eu não estava com nada. No primeiro, ele pegou o meu celular. Fiquei muito nervosa e depois fiquei tendo alguns pesadelos. Mas não tive mais nada depois disso. E aí, nesse segundo, eu fiquei... Alguns dias depois eu comecei a ter algumas crises de choro. Aí minha mãe falou: não, vamos sair pra dar uma volta. A gente acabou entrando no posto de saúde. O médico falou assim: eu lembro da frase dele: eu não posso fazer nada por você no momento. Era uma quarta-feira, porém amanhã é dia de psicóloga aqui no posto, então eu indico que você venha na psicóloga. E daí ele me deu encaminhamento. No outro dia eu fui na psicóloga. Eu acabei indo em 2 sessões, eu acho. Ela não conseguiu me ajudar. Assim, eu achei que ela não foi ética no trabalho dela. Mas enfim, não vou dar nome aos bois. Mas não me dei com a psicóloga e... beleza. Daí eu voltei pra casa e eu não conseguia dormir. Eu tinha na imaginação que assaltantes iriam vir me roubar, que teria assalto na minha casa. Na minha casa, na época, só moravam mulheres e crianças. Meus pais são separados, então eu moro com a minha mãe e minhas irmãs, e no caso só tinha crianças na época. Eu me sentia muito vulnerável. E aí eu comecei a dormir na casa dos meus tios, porque em casas que tivessem homens eu me sentia mais segura. Depois, conversando com a psicóloga, ela falou que era questão de, a questão da infância, que eu não tive carinho de pai, enfim. Pais são separados desde quando eu sou criança. Então, por a mulher ser um sexo mais frágil, não generalizando, mas infelizmente eu me sentia assim. E eu imaginava só em mulheres e crianças. E por que eu pensava isso na minha cabeça? Porque na frente da minha casa tem um senhor que mora sozinho e ele foi assaltado e roubaram, segundo o que eu soube, eu não sei se isso é verídico, mas roubaram 21 mil reais da casa dele. E pouco tempo depois teve um outro assalto na mesma casa, na casa do mesmo senhor, e roubaram 3 mil reais dele e bateram nele e tal. As casas daqui do Nordeste, geralmente, nem todas são forradas. É o caso da casa desse senhorzinho. A minha casa, no caso, é forrada. Eles afastam a telha e entraram pela telha, no caso da casa do senhorzinho aqui. Então eu coloquei isso na minha cabeça. Eles vão entrar na minha casa, eles vão roubar, eles vão... E isso foi entrando na minha cabeça.
E os gatos subiam na casa e faziam muito barulho, afastavam as telhas. Então, quando eu tava, às vezes, começando a cochilar, eu escutava aquele barulho, eu falava, pronto, os bandidos estão entrando e o que será de nós? Até o dia de eu não suportar essa situação, e era madrugada quando eu chamei a polícia, eu falei que tinham bandidos entrando dentro da minha casa e eles olharam no quintal, olharam em cima da casa e não tinha nada, era tudo da minha cabeça. Então é muito ruim você sentir isso. Na época eu tinha um namorado que me levou pra... Ele morava em cidade de praia, então eu fui pra praia porque é algo que eu sou apaixonada. Chegando lá, alguns dias depois, eu comecei a passar mal. A gente tinha passado o dia todo na praia, eu não tinha me alimentado muito bem. Comecei a sentir alguns enjoos. Fui pro hospital, como é uma cidade grande, tinha muita gente e muitas macas e tudo mais, e eu não suportei ver aquilo e voltei pra casa pra não ser atendida, porque eu não suportei, eu achei aquilo muito pesado. Isso foi no final de semana. Na terça-feira, eu não aguentando mais, fui. E tava sentindo enjoo, tava naqueles dias, né, período menstrual. Então a médica passou as medicações e eu meio que sem me alimentar. Quando eu sentei na maca, na cadeirinha assim pra descansar, pra tomar o sorinho que ela tinha passado, eu tive a minha primeira crise de ansiedade. Então foi muito ruim. Eu falei pra enfermeira, me ajuda porque a medicação tá fazendo efeito ao contrário. Eu tô começando a ficar tonta, eu tava vendo tudo tonto. E aquela coração, sabe, acelerado, aquela sensação de crise mesmo. E ela me falou, eu lembro, a técnica, a enfermagem me falou, calma, eu acho que você está tendo uma crise de ansiedade. Eu nunca nem tinha ouvido falar em crise de ansiedade. Aí ela veio com uma medicação que chama antagonista, que é uma medicação que corta o efeito da outra medicação que foi colocada. Então, como eu tava relatando, a medicação tá fazendo efeito contrário, ela veio com uma antagonista pra cancelar aquela medicação que na minha cabeça era ela que estava me deixando daquele jeito. Eu tive um comportamento horrível dentro do hospital. Eu não quero relatar aqui pra vocês, mas eu fiz coisas absurdas. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo detalhado relatando o que eu falei e o que eu fiz, mas só de pensar eu me sinto horrível porque foi muito ruim, foi uma experiência horrível e eu não quero lembrar disso agora. Enfim, foi chamada a psicóloga e eu segurava na mão dela muito forte e ela perguntava: você sofreu abuso sexual? Eu falava que não. Qual o seu nome inteiro? Eu falava meu nome. Da onde você é? Eu falava minha cidade. Você tá fazendo o que aqui se você não é daqui? Daqui a pouco ela perguntava meu nome inteiro de novo e perguntava se eu tinha sofrido algum abuso, alguma coisa, e eu falava que não. Ela perguntava o nome dos meus pais inteiro, eu falava. Ela perguntava meu nome inteiro de novo, ela ficava meio que me testando e eu segurando muito forte, eu falava, não sai daqui. Eu preciso de comida, eu falava pra ela. Ela falou, a moça do carrinho vai passar aqui daqui a pouco. Daqui a pouco aí ela foi embora e eu continuei com a medicação, aquele sintoma foi embora. Daqui a pouco voltou de novo a crise e ela não voltava e o carrinho da alimentação não passava e foi horrível. Foi quando eu tive um comportamento anormal e foi muito ruim. Enfim, ela me indicou pra uma psicóloga. Acho que no outro dia eu fui nessa psicóloga. Quando eu sentei na cadeira que eu comecei a relatar, ela falou, o seu caso é de psiquiatra. Eu lembro que ela falou essa frase, seu caso é de psiquiatra. E eu fui pro psiquiatra, mas eu imaginei que era médico pra louco, sendo que isso não existe. Mas infelizmente eu tive esse impacto porque eu nunca tinha ido a um psiquiatra. Eu falei, então eu tô louca, então o que vai acontecer comigo agora? Fui ao psiquiatra, ele passou pra mim Rivotril 0,5. Passei 12 dias sem ter crises, ele passou só o Rivotril 0,5. Eu fui pra uma consulta mais emergencial e no dia 27, eu não lembro do mês agora, mas eu lembro que era em um dia 27, eu tinha uma consulta mais detalhada. E aí eu fui contar tudo. Passei muito mal nesse dia do psiquiatra. Tive que entrar, ser a primeira, mesmo não sendo a primeira, porque era a ordem de chegada, mas os outros viram a minha situação, eu vomitava, eu tava com diarreia, eu tava em crise. Então todo mundo deixou eu passar na frente. E aí ela me passou citalopram e aumentou o Rivotril para 2.
não me dei bem com citalopram, fui pro oxalato e agora sim que vamos entrar no meu tratamento atual. Meu tratamento atual se baseia em... um detalhe muito importante. Ano passado, fui diagnosticada há 5 anos atrás. Ano passado eu senti uma melhora significativa e fiz o desmame por conta própria até chegar a não tomar mais as medicações. Eu não indico isso pra ninguém porque há 1 mês e pouco atrás eu voltei a ter as crises, então eu voltei ao meu tratamento. Sim, já fui no psiquiatra, tô fazendo psicólogas e é sobre isso que eu quero falar agora. O tratamento atual está sendo com fluoxetina, cloridato de fluoxetina 20 mg uma vez ao dia. Tomei oxalato de citalopram e as minhas crises de ansiedade melhoraram bastante, controlou bastante, porém eu engordei 13 quilos. Relatei pro psiquiatra da época e falei, cara, eu engordei 13 quilos. E aí ele falou, não, então vamos mudar para o fluoxetina. Aí do fluoxetina eu abaixei 5 quilos do peso lá que eu tava na época, há uns 3 anos atrás, 2 anos atrás. E fui pro fluoxetina. Então, de 3 anos pra cá eu venho tomando fluoxetina, só que no ano passado eu tive essa melhora significativa e parei. E agora, contando pro psiquiatra atual que eu fui, há 1 mês e pouquinho atrás, nós começamos com fluoxetina. Fluoxetina, ele só... Agora eu tô com 1 mês de tratamento, 1 mês e pouquinho. Ele passou pra mim essa embalagem que vem 60 comprimidos. Então é um tratamento aqui pra 2 meses. Eu tenho problema de deglutição, mas graças a Deus ele é pequenininho. Olha só, ele é bem pequenininho. 60 comprimidos... Aqui vem quantos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Aqui vem 20, então no caso vem 3 cartelinhas dessa. Eu estou terminando essa e vou pra outra. Depois eu vou até pegar uma receita nova pra poder comprar, porque essas medicações, pra quem não sabe, só se compra com receita. Esse daqui é o Daforin. Eu paguei R$95 com desconto. Então, pra 2 meses, 40 e poucos reais, eu achei um preço legal. O Rivotril, eu estava tomando comprimido, porém, assim que... Depois de um tempinho já, eu sentia que o Rivotril comprimido não estava fazendo aquele efeito que eu queria. Ele estava demorando pra fazer efeito, eu estava demorando pra dormir. Então, o psiquiatra na época falou, então vamos mudar pro Rivotril em gotas. Então, hoje, relatei tudo isso pro meu psiquiatra atual e ele passou o Rivotril em gotas pra mim. É o que eu amo, ele faz efeito muito rápido, ele é de 2,5. Como as minhas crises voltaram muito fortes, o doutor falou pra tomar 10 gotas 2 vezes ao dia. Só que eu só tomo à noite. Eu só chego a tomar mais algumas gotas se durante o dia eu tenho crise. O que, graças a Deus, depois de mais ou menos 20 dias, o antidepressivo começou a fazer efeito. Então eu quase hoje não preciso usar o Rivotril fora do horário da noite. Como assim, Vaninha? Eu vou explicar pra vocês o que a minha primeira psiquiatra que eu fui, que eu tive aquela consulta mais detalhada, ela me explicou. O tratamento, depois de abaixo de Deus, é o antidepressivo. Ai, Vaninha, antidepressivo não é só pra depressão? Não. Antidepressivo serve para ansiedade, síndrome do pânico, toque, depressão e alguns transtornos psiquiátricos. Então, chama-se de antidepressivo, mas ele não é só para depressão. No caso, uma vez eu vi uma moça falando que o neurologista dela passou para enxaqueca. Então, para vocês verem como pode ser receitado antidepressivo mesmo que você não tenha problemas psicológicos. Já o Rivotril, ele é tarja preta, como vocês estão vendo, ele é um medicamento que ele é um ansiolítico. Esse Daforin, fluoxetina é o antidepressivo e esse é o ansiolítico, para ele tirar essa ansiedade, para você dormir bem. E se caso tiver alguma crise durante o dia, você pode colocar algumas gotas abaixo da língua que ele vai fazer aquele efeito mais rápido. É tipo quando você tá com PA alta, pressão alta, e você coloca um captopril embaixo da língua, sua pressão vai baixar mais rapidamente, né? Porque embaixo da língua, remédio sublingual tem um efeito mais rápido. Então, o que acontece? Ele falou pra mim tomar 10 gotas. Antigamente,
o outro médico falou pra eu tomar 7, mas aí a minha ansiedade estava bem mais controlada e tudo mais. Então eu tomava 3 gotas e dormia a noite toda. Então eu tentei fazer isso nos primeiros dias, tomar só 3 gotas, 5 gotas. Eu dormia, mas durante o dia eu tinha crises. Então eu comecei a obedecer o que o médico falou, porque se ele falou, faça. Então eu comecei, desde então eu tomo 10 gotas, é tanto que ele já está na metade. E esse remédio aqui, apesar de fazer dormir, de passar crise temporariamente, eu creio que ele também ajuda muito no tratamento, né? É só tu ler a bula, no caso. Então esse o tratamento em si é o que vai te curar, depois de Deus, o que vai te controlar as tuas crises. E esse pra te ajudar a dormir e pra te ajudar em uma crise temporariamente. Vaninha, você já tomou Rivotril em uma crise durante o dia e não passou a crise? Já. Só que antes de voltar ao tratamento. Estava fazendo a unha no salão, tive uma crise de ansiedade. Eu imaginei, eu vou pra casa, eu vou tomar um banho, vou relaxar, vou tomar o Rivotril e vai passar. Mas não passou. Aí foi que aumentou a minha ansiedade depois do banho. Eu tirei toda a minha roupa, eu me desesperei. Foi a primeira crise que o meu marido viu. Minha mãe não sabia o que fazer, tava todo mundo muito louco, vendo aquela situação. Então meu marido correu pra fazer alguma coisa, minha mãe correu, daqui a pouco o carro já tava pra me levar pro PA. E cheguei lá no PA, tomei diazepam e Fenergan e voltei pra casa dopada. Mas hoje em dia, depois de mais de um mês, né, eu já tô acho que 1 mês e meio, hoje eu estou bem mais controlada das crises. Jamais pararei o remédio por conta própria. Joaninha, você ainda tem crises hoje, depois de 1 mês e pouco? Não, praticamente não tenho. Eu só vou ter crise se acontecer alguma coisa que fuja do meu normal, tipo, se eu ver uma briga na rua, eu posso ficar um pouco nervosa, algo do tipo. Eu estou muito controlada, graças a Deus. Eu falei que isso aqui tava fazendo efeito depois de 20 dias, gente, porque ele realmente só faz efeito depois de ele só faz efeito depois de 2, 3 semanas. Eu até entrei em contato com o meu psiquiatra e falei, doutor, as crises não estão passando, vamos mudar de medicação. Ele falou assim, espera mais 1 semana, que seria pra completar 1 mês, perto de 1 mês. E ele espera mais 1 semana. Aí foi quando eu não fui pro meu estágio, que era pra ir pro estágio, e eu não fui porque eu não estava com condições, estava tendo crises. E ele falou, espera mais 1 semana. E graças a Deus que eu esperei mais 1 semana, porque eu queria ter mudado pro oxalato de estalopram, só que ele iria demorar mais 1 mês para fazer efeito, então atrasaria mais ainda a questão de estágio, minha vida, né, muito desconfortável ter uma crise. Então, graças a Deus que eu esperei por mais 1 semana e agora eu sinto que eu estou bem mais controlada com fluoxetina 20 mg eu tomo após o café da manhã e Rivotril para dormir 10 gotas para dormir. Caso eu sinta alguma crise, algum desconforto, sinto um nervosismo ali, eu tomo 2, 3 gotinhas embaixo da língua e passa. Graças a Deus, depois que eu comecei o tratamento, não precisei mais ir pro PA. Eu sinto minha boca, agora vamos aos efeitos colaterais. Eu sinto minha boca extremamente seca, eu só ando com água do lado. Eu acho que se deve aos 2 ao mesmo tempo, porque quando eu tomo as 10 gotas e vou esperar ele fazer efeito pra dormir, eu tomo água, dou essas bicadinhas pelo menos umas 5, 6 vezes antes de dormir. Ele deixa a minha boca muito seca. Antidepressivo a mesma coisa, eu tomo ele pela manhã. Nos dias de lavar roupa, eu tenho que ficar parando a cada... Cara, acho que cada 20 minutos, 15 minutos eu tenho que ficar parando pra tomar água. Rivotril, eu sinto vontade de fazer xixi, não como antigamente. Depois que eu tomo ele e vou dormir, eu devo ir no banheiro no máximo 3 vezes. Mas antigamente acontecia de ir 5, 6, 7 vezes. Faço bem pouquinho xixi, mas tem aquela sensação, não é infecção urinária. Vai depender de paciente para paciente, né? De efeito colateral para efeito colateral.
Não tenho aceleramento no coração. Tenho, às vezes, diarreia. Aqui diz que pode acontecer do paciente sentir enjoos, náuseas, diarreia. Principalmente se você estiver em crise, você vai ter diarreia. É o meu caso. No caso de enjoos, quase não tenho. Praticamente não tenho. Deixa eu ver o que mais. Insônia. Não tenho. Pelo contrário, tomo esse e fico com bastante sono. Porém, já ouvi falar de pessoas que tomam Rivotril ou qualquer outro ansiolítico e fica ligado no 220. Então, eu acho que depende de paciente para paciente. Aninha, você tem sono quando toma fluoxetina? Não. Pelo contrário, nos primeiros dias eu sentia isso, deixa bem claro na bula que você pode ter um aumento da ansiedade. Eu sentia isso. Eu falava, cara, como que eu tô tomando antidepressivo pra ajudar na minha ansiedade e ele está aumentando a minha ansiedade? Sim, isso pode acontecer, tá? Inclusive ele deixa bem claro aqui na bula, porque o fluoxetina, ele ajuda na serotonina, se não me engano, que é aquele hormônio da felicidade. Então, pros depressivos, ó, perfeito. Já pros ansiosos, pode ser ruim, porque ele vai aumentar a tua ansiedade, que era o meu caso. Então, os primeiros dias eu sofri pra caramba. Então, se você tá tomando fluoxetina, continua. Você vai sofrer um pouco no início, é desconfortável esse aumento da ansiedade. Isso também vai depender de paciente para paciente. Você pode ter outros efeitos colaterais, mas passa, tá? Eu tive uma péssima experiência com Cymbalta e um outro remédio que eu vou colocar o nome aí na tela. Eu tive uma péssima experiência com os dois. Eu fiz um vídeo falando, eu vou estar deixando aqui no card agora. Com Cymbalta, muita gente concordou comigo que realmente também teve vários efeitos colaterais. Porém, com o outro, que eu vou colocar o nome agora, que eu esqueci no momento, eu passei muito mal. Eu vou estar deixando aqui no card também falando, que é um que é tarja preta, tipo esse. Tive efeitos colaterais grandes com ele. E muita gente no vídeo discordou, ah não, eu já me dou super bem. Então, gente, tudo depende de paciente para paciente, de patologia para patologia, de organismo para organismo. Então, o que acontece comigo não necessariamente irá acontecer com você. Então, muita gente me procura no meu direct lá do Instagram e falam que o doutor passou fluoxetina e a pessoa está com medo dos efeitos colaterais. Mas calma, toma a tua medicação. Se o teu médico passou, ele sabe do que ele tá passando, ele sabe que foi o melhor remédio pra você e vocês têm que fazer teste de medicação, tá? Eu fiz teste de medicação, eu fui pro citalopram, depois eu fui pro oxalato de citalopram, fui pro fluoxetina, fui pro Cymbalta. Então, vocês vão fazendo testes de medicação, você e o seu médico, e de miligramas, porque às vezes você se dá com a medicação, às vezes depois ela começa a meio que não se dá, então possa ser que precise aí aumentar essa dose, diminuir essa dose. Isso aí realmente só com você e o seu médico. Graças a Deus, depois de mais de um mês aí de tratamento, estou bem controlada. E é isso. Esse foi o meu relato com o clonazepam. É só aquela questão da boca mesmo seca, xixizinho que eu fico tendo vontades, mas... Ah, e outra coisa assim que eu sinto com o Rivotril, depende, não é sempre, é uma fominha. Conversei com um colega meu daqui da cidade que tá tomando Risperidona, acho que é Risperidona que fala, e ele sente muita fome, ele engordou pra caramba. No caso do Risperidona, me ajudem, comentem aqui abaixo. Ele é o que? Ele é um antipsicótico? Ele é o que? Porque ele não era tarja preta. E, se eu não me engano, a tarja dele era vermelha. Aí eu fiquei sem entender o que era. Não sei o que ele é. Aí eu perguntei, você sente algum efeito colateral? Aí ele falou, eu sinto bastante fome. No caso do Rivotril, se eu não jantei muito bem, mas eu sempre tento jantar muito bem, eu fico sentindo ali um pouco de fome. Às vezes, muito que raramente, eu levanto na madrugada pra comer. Muito que raramente mesmo. É só se eu realmente não me alimentar bem. Mas assim, 99% das vezes eu me alimento muito bem à noite. E daí eu tomo meu remedinho e durmo a noite inteira e acordo no outro dia e já tomo meu café e já vou pro fluoxetina, porque o médico falou, só tome o fluoxetina após o café. Então é isso. Fora isso,
tudo certo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente aqui abaixo a sua história. Vamos orar a Deus pra gente se controlar, pra gente melhorar dessa doença, porque não é fácil. Eu lembro que eu perguntei pra primeira psiquiatra que eu fui, eu perguntei, essa doença mata? Ansiedade, né? E síndrome do pânico. Ela falou pra mim, cara, eu nunca vi ninguém que morreu por ansiedade. Ela falou pra mim, né? Mas é uma doença que não mata, mas é uma doença que maltrata pra caramba. E como maltrata, né? Como maltrata. Mas enfim, graças a Deus já estou bem mais controlada. Então se você tá passando por essa situação, procura psiquiatra, procura psicóloga, procure ajuda, tá? Porque vai dar tudo certo. Eu acredito que nós iremos sair dessa. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquele like pra mim, te inscreve no canal. Beijo. Tchau e até o nosso próximo vídeo.